Nome completo do senhor? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia ao senhor meritíssimo, aos demais magistrados presentes. No discurso não, eu perguntei o nome completo do senhor. Ailton Rodrigo Silva da Costa, desculpa, senhor. Tem um patrão do senhor para defendê-lo. Sim, senhor. Tá? Nome completo, repita. Ailton Rodrigo Silva da Costa. Certo, muito bem. Senhor Ailton, responda as perguntas aqui da nossa diretora de secretaria acerca da qualificação do senhor. Senhor Ailton, o senhor é natural de onde? Ananindeua, senhor. Qual o seu estado civil? Agora eu estou divorciado. Qual a data do seu nascimento? 18/10/86. Qual o nome dos seus pais? Meu pai é Rubens Valdo Tavares da Costa. Minha mãe é Tereza Silva da Costa. Qual o seu endereço residencial atualmente? Residencial. Eu estava morando pouco tempo nesse endereço lá, mas é a rua... Eu estava morando no kitnet ultimamente. Era a rua Silva Batista, número 56. Qual o perímetro? Próximo a PA. PA 481. Sim, senhora. Qual o município? É Barcarena. Qual a sua profissão? Eu estou trabalhando como soldador. Soldador. O senhor tinha um local de trabalho específico? Sim, senhora. Qual é o local? É na rua, é a Avenida Germana Aranha. Quadra 287. Avenida Germana Aranha. Germando Aranha. É isso. Que mais? Quadra 287. Número 55. Número 55. Sim. Qual bairro? Núcleo. Barcarena também? Sim, senhora. O senhor possui carteira de identidade? Sim, senhora. O senhor sabe declinar o número? O número não recordo, senhora. O senhor possui CPF? Sim, senhora. Sabe declinar o número? Sei. Pode dizer? 996-896-00206. O senhor possui carteira de motorista? Sim, senhora. O senhor possui título de eleitor? Sim, senhora. O senhor possui carteira de trabalho? Sim, senhora. O senhor sabe ler e escrever? Sim, senhora. O senhor estudou até que série? Até o ensino médio completo, senhora. O senhor já foi preso ou processado outra vez? Não, senhora. O senhor nunca foi preso e nem processado? Senhor, não, senhora. O senhor não responde a outros processos? Não, senhora. Ok, obrigada. Muito bem, dando sequência aos trabalhos, senhor Ailton Rodrigues, eu vou determinar a leitura da denúncia que o Ministério Público fez contra a pessoa do senhor pela prática do delito de homicídio na pessoa da vítima Carlos Antônio Dias dos Santos. Sim, senhor. Ouçamos todos, especialmente o senhor. Tá? Vamos à leitura da denúncia. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da primeira Vara Penal do Tribunal do Júri da Capital. Processo número 0025 849-41-2018, 814-0401. O Ministério Público, por seu primeiro promotor de justiça do Tribunal do Júri, vem, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal,
artigo 100 do Código Penal e artigos 24, 41 e 257, inciso 1º, do Código de Processo Penal, denunciar ao juízo de Vossa Excelência Ailton Rodrigo Silva da Costa, brasileiro, paraense, filho de Rubens Walter Tavares da Costa e Tereza Silva da Costa, residente domiciliado em Icoraci, na Rua da Brasília, residencial Uxiteua, passagem São Pedro, número 6, bairro da Maracacuera, por infringência ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, o que faz pelos fatos e fundamentos seguintes. No dia 3 de novembro do corrente ano, 2018, motivado pelo sentimento de torpeza, o denunciado matou a facadas Carlos Antônio Dias dos Santos, fato ocorrido em via do residencial Uxiteua, localizado no bairro da Campina, em Icoraci, conforme fazem prova material indireta os depoimentos testemunhais e a confissão, que serão ratificados com a futura juntada do laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal. A vítima se relacionou afetivamente durante 1 ano com Tayana Saraiva da Costa, ex-mulher do denunciado, o qual, enciumado, passou a ameaçá-la. No dia de ocorrência do fato delituoso, a vítima se encontrava na casa de Tayana Saraiva da Costa, quando lá chegou o denunciado bastante alterado, portando uma faca, e ao vê-la, partiu em sua direção, sendo impedido por Tayana, que com ele travou luta corporal. Nesse momento, a vítima correu em direção à rua, mas ele a perseguiu e a alcançou, lhe aplicou várias facadas, lesionando-a letalmente. A motivação do crime se deu ao relacionamento amoroso que a vítima mantinha com a ex-mulher do denunciado, fazendo despertar nele o sentimento de ciúme, caracterizando a torpeza. Pelo exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que esta seja recebida e o denunciado citado para responder aos termos da acusação em 10 dias, bem como para acompanhar, querendo, a ação penal em todos os seus termos, devendo ser pronunciado e, ao final, julgado e condenado pelo egrégio Tribunal do Júri, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Requer ainda a intimação das testemunhas do rol abaixo para comparecerem à audiência de instrução e julgamento sob pena de condução coercitiva. Belém, 6 de dezembro de 2018. Dr. José Rui de Almeida Barbosa, primeiro promotor do Tribunal do Júri da Capital. Testemunhas. Primeira, Maria Isnar Nascimento Martins, qualificadas folhas 9. Segunda, Tayana Saraiva da Costa, qualificadas folhas 11. Muito bem, obrigado, Alexandre. Senhor Ailton, esta denúncia que o senhor ouvir agora a leitura, ela é verdadeira contra a pessoa do senhor? O senhor confessa ser autor deste fato? O senhor nega a autoria? Confessa que é autor, praticou para se defender ou algo parecido? O que o senhor tem a responder como pergunta principal? Bom, senhor, sobre a autoria eu nego, né, das vias de fato, mas eu sou réu, confesso, eu que confessei e eu que no caso fiz essa situação com esse rapaz. Sou o autor. O senhor confessa que é autor do fato? Sim, eu confesso que eu sou autor do fato. Ok. Consta nos autos, através do ID 28, 40, 84, 47, me parece que o senhor não foi interrogado em juízo, e consta o interrogatório que o senhor prestou na polícia, né? Inclusive acompanhado por um de seus advogados aqui presentes. Eu vou determinar a leitura deste interrogatório que o senhor prestou na polícia. Sim, senhor. Em seguida passaremos a interrogá-lo. Vamos fazer a leitura. Declarações prestadas perante a autoridade policial aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2018, que reconhece ter sido o autor do crime em tela, que no dia dos fatos era o dia de ficar com a sua filha Caroline Saraiva da Costa, 4 anos de idade, que pegou Caroline
no sábado, às 9 horas, e a entregaria no dia seguinte, às 19 horas, que sua filha vinha se queixando para o depoente que Antônio Carlos vinha abusando sexualmente dela, mais precisamente, entre aspas, pegando nas partes íntimas dela, fecha aspas, textuais, que tais fatos teriam sido passados não somente ao depoente, como também à sua babá, de nome Edilena, a qual reside na Alameda Barreto, na Rua da Brasília, Maracacuera, não sabendo o depoente informar o número da casa, que na manhã do fato sua filha havia novamente tocado nesse mesmo assunto com o depoente, tendo o depoente se dirigido ao imóvel a fim de, entre aspas, tomar satisfação, fecha aspas, textuais, com Antônio Carlos, que ao chegar na casa, o depoente foi recebido com insultos e palavrões, chamando o depoente de, entre aspas, filha da puta e mentiroso, fecha aspas, textuais, negando o fato que Antônio Carlos ainda mandou o depoente ir embora, ameaçando-o, dizendo que se não saísse de lá, iria fazer algo contra a sua pessoa, que nesse momento o depoente aceitou o desafio, chamando para fora da casa, dizendo, entre aspas, vem pra cá pra gente conversar, já que tu é homem aí dentro. Textuais. Que, nesse momento, Antônio Carlos saiu com um pedaço de pau e atingiu a cabeça do depoente, que o depoente caiu, ficando meio atordoado, e quando conseguiu se levantar, reparou que Antônio Carlos estava com uma faca na cintura, que no momento da paulada, o depoente percebeu que o pau utilizado tinha se quebrado, que Antônio Carlos pegou a faca da cintura e correu atrás do depoente, que o depoente correu para casa e se armou também com uma faca, saindo para a rua em seguida, que nesse momento Antônio Carlos continuou com as agressões e o depoente, para se defender, se atracou com ele, vindo ambos a cair no chão, que na luta corporal o depoente conseguiu cessar a agressão, dando uma, entre aspas, espetada, textuais, no peito de Antônio Carlos, que recorda-se de ter dado apenas um golpe, que após o golpe o depoente ficou assustado em ver Antônio Carlos cambaleando e por medo de represálias procurou fugir, que perguntado ao depoente se algum veículo lhe deu fuga, o depoente respondeu que não, que perguntado ao depoente se tomou ciência da decisão judicial acerca das medidas protetivas de urgência de favor de sua ex-companheira Tayana, o depoente respondeu que sim, que perguntado ao depoente o porquê de não ter procurado a polícia quando tomou conhecimento das supostas agressões sexuais cometidas por Antônio Carlos contra sua filha, o depoente respondeu que, porque, entre aspas, era recente, fecha aspas, textuais, que perguntado ao depoente se durante o período de separação de sua pessoa com Tayana, o depoente continuou a manter com ela relação amorosa em paralelo ao relacionamento de Tayana com Antônio Carlos, o depoente respondeu que sim, tendo inclusive se encontrado com ela na kitnet, onde o depoente morava antes de se mudar para a igreja, que nesses encontros chegou a manter relações sexuais com Tayana, ressaltando o depoente que nesses momentos Tayana lhe fazia, entre aspas, jura de amor, dizendo que ainda o amava, textuais, que trabalha como soldador na empresa EASA Estaleiros Amazônia Limitada e recebe em média R$ 1.400 por mês, que se afastou do trabalho desde a data do fato, por temer por sua vida, que tomou conhecimento que os familiares da vítima teriam contratado pessoas para lhe matar, que nunca foi preso e somente processado uma vez por violência doméstica, que esclarece que apesar de constar contra si a medida protetiva, esta nunca foi respeitada por Tayana, que perguntado acerca da faca utilizada no crime,
o depoente respondeu que a jogou no caminho durante a fuga, que o depoente, no momento oportuno, apresentará em juízo as suas testemunhas de defesa, e nada mais. Muito bem. Senhor Ailton, o senhor confirma este interrogatório? O senhor prestou na polícia? Eu confirmo só em partes. A última parte aí eu não confirmo. O senhor não disse ao delegado, à autoridade policial? Não, a parte amorosa aí, essa parte aí eu me equivoquei na época. Só essa parte aí. O interrogatório ele é formulado em duas partes. Primeiro, em relação à pessoa do senhor, segundo, em relação ao delito. Sim, senhor. E em relação à pessoa do senhor, atualmente, o senhor é casado, é solteiro, tem companheira? Eu tenho uma companheira, união estável, com a qual estou 2 anos, e tenho uma filha de 1 ano que fez agora dia 18 de março. Qual é o nome da companheira? Ayla Lohane Cordeiro Sodré. O senhor está preso há quanto tempo? Eu estou preso, vou fazer 5 meses agora, doutor. Ela visita o senhor na prisão? Oi? Ela visita o senhor na prisão, essa companheira do Não, senhor? senhor. Não visita. Não. Por quais motivos, podemos saber? Porque ela ainda é meio um pouco tímida, e que ela, por causa que é minha irmã que vai me visitar lá, por ela ser já um pouco mais madura, minha irmã, e ela que está na frente da defesa, Certo. se virando como pode aqui fora. Certo. O senhor, qual é o grau de instrução do senhor? O senhor estudou até que série? Estudei até o ensino médio completo, senhor. Ensino médio completo? Sim, senhor. Muito bem. O senhor já exerceu quais profissões? Ou qual a profissão que o senhor estava exercendo quando estava em liberdade? Antes do fato ou depois do fato? Pode ser antes, depois. Antes do fato eu comecei como cobrador, né? Cobrador de cama, mesa e banho. Cobrador de produtos de cama, mesa e banho. Prestação, né? Que chama? Isso, prestação, chamado prestação. Pois não. Logo após isso aí eu já vim trabalhar, eu tive uma oportunidade nessa empresa EASA, aí eu passei já a trabalhar lá como auxiliar 1. Depois me classificaram pelo meu desenvolvimento na empresa. Me classificaram para soldador. Certo. O senhor já foi preso alguma vez? Não, senhor. Esta é a primeira vez que o senhor está preso? Sim, senhor. É a primeira. Preso é. Processado, o senhor já foi... A esclarecer agora, porque uma hora, nas declarações, o senhor afirmou, no momento da qualificação, que o senhor nunca foi preso e nem processado. No interrogatório sobre o senhor na polícia, o senhor confessa que respondia às medidas protetivas. Esclareça agora. Já respondeu quantos processos que o senhor tenha conhecimento? O meu conhecimento que eu tenho nos processos, senhor, é em relação a essa medida protetiva, né? Mas em relação a isso aí eu nunca fui preso. Eu tinha ciência, assim, dessa medida protetiva, que ela estava... Apenas de uma? Isso, da medida protetiva. Na certidão de antecedente do senhor constam 2 medidas, 2 processos que tramitavam com medidas protetivas. O que eu me recordo é só apenas de uma. Ok. Muito bem. Em relação ao fato... A vítima, o senhor confirma isso que é unânime, eu acho que é pacífico, que a vítima era namorado da sua ex-esposa, sua ex-companheira? Sim, eles eram namorados. Confirma, o senhor sabe? Sim. Ok. Muito bem. Dá conta aos autos que o fato ocorrera no dia 3/11 de 2018, por volta de mais ou menos 10 horas da manhã, confirma? Confirmo, sim, senhor. Certo. Ele ocorreu próximo ou no residencial Usteu, passagem São Pedro, bairro São Pedro, é isso? Sim, senhor, isso. Maracaquera, é isso? Muito bem. Esse fato, a questão do instrumento que o senhor usou, a faca peixeira, era propriedade sua ou de quem era? Onde o senhor adquiriu, como é que o senhor obteve ela? Essa faca estava na cozinha da casa onde eu morava, que era na minha casa da minha ex-cunhada. Certo. Muito bem. O senhor, nesse dia, o senhor usa entorpecentes, chegou a ingerir bebida alcoólica ou algo parecido ou não? Estava são, estava bem? Não, senhor. Eu não ingiro entorpecente nem bebidas alcoólicas. Certo. Muito bem. O senhor tinha alguma animosidade com a vítima? Tinha algum problema com a vítima? Nenhum, senhor. Certo. O senhor afirma que cometeu o delito porque ele tentou agredir o senhor, ou agrediu, é isso? Sim, senhor. O senhor tem conhecimento que 2 pessoas foram oculares, né? Principalmente a sua ex-esposa, né? Ela foi ocular, ela presenciou o fato, né? Ela presenciou uma parte. Certo. A parte qual aconteceu em frente à casa dela. Certo. Em frente à casa dela, o senhor chegou a esfaquear a vítima? Não, senhor.
O senhor recorda quantas vezes o senhor chegou a esfaquear a vítima? Apenas uma, senhor. O senhor sabe a região que atingiu? Sim, senhor. O senhor sabe, pois não? Próximo Sim. ao peito? Sim, próximo ao peito da vítima. Certo. O senhor, qual foi o destino que o senhor deu à faca peixeira que o senhor usou? O destino, senhor, que quando aconteceu o fato, eu saí meio desnorteado, né? Sem entender o que estava acontecendo. Eu passei por uma outra rua, eu saí correndo, na verdade, né? Porque eu fiquei com medo de represária. Corri para outra rua e peguei, no calor de emoção, joguei para cima de um telhado de uma casa. Certo. Essa situação que o senhor menciona, inclusive no interrogatório prestado na polícia, que praticou o fato porque havia essa suposta acusação da vítima, no caso do abuso sexual em relação à sua filha, né? Sim. O senhor tem conhecimento que a mãe da criança, no caso a Tayana, nega esse fato? Que nunca aconteceu esse fato? Que é criação do imaginário do senhor esse fato? Não, senhor. A vítima jamais, pelos antecedentes da vítima, jamais ela iria. Pelo contrário, a mãe da vítima, mãe da criança, faz defender, no caso, a vítima. O senhor sabe desse fato? Eu tomei conhecimento desse fato, desses abusos aí, independente da minha filha. Ela chegou, comentou com a babá dela, que é a dona Edilena. Depois ela passa e ela comenta comigo. Aí eu fui perguntar para a dona Edilena se ela estava sentindo um comportamento diferente da minha filha. E ela foi e se abriu a minha filha foi e se abriu, contou a verdade para a dona Edilena, que aí a Edilena chega comigo e fala o mesmo fato comigo. No momento eu não acreditei, né? Eu fiquei surpreso. Foi até então que eu falei, não, eu vou conversar no caso com a minha ex-sogra, que é a dona Snart, porque eu não poderia conversar com a Tayana por causa da medida protetiva, nem me aproximar, nenhum tipo de comunicação eu poderia ter com ela. O fato da mãe da criança, né? Ela, a Tayana, né? Sim. A Tayana, ela já namorava com a vítima um ano, mais ou menos, é isso? O senhor tinha conhecimento? Não, eu não tinha conhecimento, porque a vida dela, eu não tinha mais, eu não estava mais no ciclo da vida dela. O senhor sabe se a vítima frequentava a casa dela? Eu soube nesse dia. Certo. A Edilena, né, que o senhor... Sim, senhor. O senhor conheceu ela à época do fato, quanto tempo? A Edilene, eu conhecia ela através da igreja, né? Um ano, mais ou menos um ano que eu conhecia ela. O senhor chama ela de babá. Ela chegou a trabalhar com os senhores? Porque Chegou... ela disse que não foi babá, nunca trabalhou, né? Não, na verdade, o termo babá que eu uso é porque ela fazia, no caso, ficava com a minha filha quando eu fazia os cursos. Eu estava fazendo curso de teologia na época, aí eu não tinha uma pessoa de confiança minha, né? Para deixar minha filha, porque é uma criança que na época ela estava com 4 anos. Então eu cheguei com a Edilene e perguntei para ela se caso ela poderia me ajudar nessa parte. Só até eu vir para minhas aulas e quando eu retornasse eu pegaria a criança novamente. Certo, ela ajudava, na verdade. Sim, senhor. Certo, muito bem. Das testemunhas arroladas, logicamente a senhora Maria Isnardi é a ex-sogra do senhor? Sim, a minha ex-sogra. Certo, o senhor tem a ênfase desse fato, até a época do fato, tinha um bom relacionamento com ela? Sim, senhor, eu tinha um bom relacionamento com ela. Inclusive, eu tinha ela, né, como uma mãe para mim, porque eu perdi minha mãe cedo. Não estou aqui para sentimentalismo, né, mas eu tinha ela como uma mãe para mim, porque ela cuidava de mim, ela me orientava. Então, ela foi uma pessoa assim muito importante assim, em determinada parte da minha vida. Contei muito com o apoio dela, que ela que me instruía, me dava bons conselhos, lavava minhas roupas. Então ela foi uma pessoa mesmo que eu não tenho o que falar dela. Tinha uma boa convivência com ela. Certo. Consta dos autos que o senhor chegou a ameaçar a vítima no trabalho dela, é verdade esse fato? Não, senhor. Nunca aconteceu? Nunca aconteceu isso aí, senhor. Certo. O senhor sabia onde ele trabalhava, a vítima? Eu soube depois. O que ele fazia? Ele trabalhava no laboratório que fica aqui em Belém, na Angostura, Travessa Angostura. Certo. O senhor tem conhecimento nas declarações, inclusive, que foram ratificadas hoje no plenário do júri, perante os senhores julgadores, como no conselho de sentença,
de que a sua ex-esposa o defendia peremptoriamente, a vítima, uma vida digna, pessoa boa, trabalhadora, inclusive estava num relacionamento estável. O senhor Não. sabe disso, tem conhecimento? Não sabia. Não sabia. Não. Está Não sabendo tenho, agora? Estou sabendo agora. Até então não tinha conhecimento disso. Certo. O senhor tem conhecimento das declarações, no caso da Tayana, que não são desfavoráveis ao senhor, que o senhor, ao invés do que o senhor está dizendo, é o reverso. Não aconteceu a questão lá do abuso sexual, não aconteceu, pelo contrário, tinha as medidas protetivas, que o senhor não poderia se aproximar ou algo parecido, agressões do senhor para com ela, depois os ciúmes do senhor, embora já tinha terminado o relacionamento. O senhor confirma isso? Sabe disso ou está sabendo agora? Não, na época existia sim, né, a medida protetiva. Existia, então ela estava seguindo a vida dela, eu estava seguindo a minha vida também. O nosso único vínculo, na verdade, era a nossa filha, né, que é a Caroline Saraiva da Costa. O nosso único vínculo, mas só que eu não poderia interferir na vida dela porque tinha essa medida protetiva e eu era ciente disso. Eu sabia notícia da minha filha através da minha ex-sogra, que ela trazia a criança para mim e no domingo ela ia buscar comigo e levar de novo para a residência. Tinha esse intercâmbio entre eu e ela. Certo. Na época do fato, o senhor falou que estava frequentando a igreja. Sim, senhor. Logicamente não terminou, porque depois, a partir daí, foragiu, sumiu. Sim. Não concluiu nada lá. Não. Eu abandonei o curso de teologia porque eu tive que ficar foragido. O senhor passou quanto... Depois desse fato, o senhor chegou a ser procurado pela polícia ou pela justiça? Que o senhor tenha conhecimento? O senhor sabe disso? Eu não tenho conhecimento, sim. Se o senhor foi procurado pela polícia ou pela justiça? Não tenho esse conhecimento. Podemos saber qual foi o destino que o senhor tomou depois do fato? Foi o que o senhor fez? Logo após acontecer esse fato, eu fui para Barcarena. Aí eu procurei, né? Procurei a ajuda de um advogado, com o qual se faz presente, o senhor Paulo Reutemann, e ele me orientou que nós deveríamos ir até a delegacia, o delegado colher meu depoimento. E eu fiz exatamente como ele me pediu. Não, eu vou ter que te apresentar. E nós apresentamos lá com o delegado, o senhor Givago, uma pessoa super boa conosco. E foi o depoimento que eu consegui fazer lá no dia. O senhor falou que está preso há quanto tempo? Eu estou preso, vou fazer 5 meses agora, senhor, dia 8. Em que circunstâncias o senhor foi preso? Estava fazendo o quê? Onde estava quando foi preso? Quando chegaram... Ou cometendo algum fato, alguma coisa ou não? Não, senhor, eu estava na minha residência, era 6 horas da manhã, estava eu, minha esposa e a minha filha. Certo. O senhor tomou conhecimento em que medidas? Foi medida prisão preventiva ou algo parecido? O delegado, ele falou, tu sabe por que tu está sendo preso, né? Eu apenas disse sei, porque eu já conheci o senhor, o delegado lá, da seccional de Coraci, eu já conhecia ele. E ele chegou diante da minha residência e falou que... Era por causa desse fato? Isso, aí eu tomei conhecimento, poxa, ele me conhece, então deve ser por aquele fato de 2018. Certo, ok. Das testemunhas ao lado, o senhor já falou, a senhora Isnádia é ex-sogra e a Tayana é ex-esposa, né? Sim, senhor. É isso, né? Eu estou satisfeito, o acusado está à disposição das partes, pela ordem ao Ministério Público, doutor Jéssica Silveira. Ailton, bom dia, Ailton. Bom dia, senhor. Ailton, por qual motivo você não procura logo a delegacia para relatar a questão do abuso sexual da sua filha e você vai logo tomar satisfação? O senhor vai atrás do Carlos Antônio? Posso me virar para o senhor? Claro, fica à vontade. É porque estava recente, senhor. Essa situação ela vinha acontecendo recente. Pois é, mas então, assim... Sim, continue. O senhor fez uma pergunta. Continue. Então essa situação ela estava recente. Então ainda não tinha conhecimento, ainda não tinha investigado realmente o que estava acontecendo. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo. Sim. Por isso que eu... Continue. Não, prossiga. Então, era recente essa situação, doutor. Era recente, então eu estava tomando ainda conhecimento para me poder tomar uma atitude de fazer a coisa certa. Mas no calor da emoção, eu fui fazer da forma errada, que foi tomar satisfação com ele. De homem, para mim ouvir da boca dele se realmente ele estava fazendo aquilo ou não. Certo. O senhor não chegou a comentar com a mãe da criança, com a sua sogra, com alguém da família, sobre esse suposto abuso sexual? Não, senhor. O senhor foi logo nesse dia Isso, lá tomar satisfação?
O intercâmbio, como eu falei para os senhores, era através da minha ex-sogra. Então, em nenhum momento eu comentei com ela. Eu fui porque nesse dia que eu peguei minha filha, no dia 3 de novembro de 2018, que a dona Isnardi trouxe a minha filha até a mim, e novamente a minha filha chegou comigo e comentou de novo sobre esse assunto. Aí eu falei, não, fica aqui que o papai vai tentar resolver isso aqui. Foi até que eu fui Ela ficou na sua casa e você foi até lá. Sim, senhor. Tá. Aí a dona Rosimeira até relatou que a sua filha teria sido levada por um pastor até a casa da dona Edilena, depois de ter acontecido, né? Então, como foi que a sua filha saiu da sua casa, foi até lá a casa da dona Edilena? Onde é que entra o pastor nessa história para levar a sua filha até a dona Edilena? Esclareça para a gente, por favor. Eu creio, eu não vou falar como que ele chegou até lá, porque esse fato já deve ter acontecido depois que o rapaz já caiu lá, né? Sim, foi depois. Sim, foi depois. E eu não posso, na verdade eu não sei, Okay. Eu não sei, né, essa informação, eu não posso dizer o que eu não sei. Eu fugi. Quem é Evelyn Tainá Oliveira Costa? A Evelyn era uma moça lá da igreja. Certo. Ela declarou aqui na delegacia que ela estava dirigindo um Ford EcoSport vermelho e que depois de você ter efetuado a facada na vítima, você teria entrado nesse carro para seguir, inclusive que a sua filha estava na parte de trás do carro. Isso aconteceu, não aconteceu? Aconteceu, senhor. Aconteceu porque a Evelyn, ela entra na história que nesse dia eu era o motorista da família dela, né? O pai dela era um rapaz que ele já tinha dificuldade de andar, então eu era o motorista da família. Ela trabalhava na época de taxista. E nesse dia eles me pediram, o pai dela entrou em contato comigo, falando para mim lá em Marituba, que ele tinha uma casa lá, que a gente ia botar placa de venda, ele me chamou para me limpar a casa, e eu me disponibilizei para prestar esse serviço para ele. No caso, ela ia me buscar nesse mesmo dia, no dia que aconteceu, ela foi me buscar, junto com a minha filha, de lá a gente iríamos até a casa dela, da casa dela ela ia ficar, e somente eu, o pai dela e a minha filha. Já tinha até providenciado uma cadeirinha para colocar atrás. Tudo direitinho. A Evelyn entra nessa história, nessa parte, mas em nenhum momento ela foi para me dar fuga. Mas ela chegou aí com você até a casa em que estava a vítima lá? Chegou. Ela foi com você até lá, Sim, mas ela não sabia o que o senhor ia fazer lá? Não, senhor. Não Entendi. Tá... Entendi. Sobre... A sua filha também estava no carro, né? O senhor falou que estava na parte de trás do carro, né? Não, a minha filha estava me esperando, na verdade, que eu deixei a minha filha... Estava dentro do carro quando o senhor entra no carro? Depois que aconteceu a facada, o senhor entrou no carro com a Evelyn, a sua filha estava dentro do carro nessa hora? Sim, senhor, estava. Ok, é só isso. O senhor foi perguntado sobre os processos que o senhor já respondeu. O que consta aqui são essas certidões em relação às medidas protetivas que a Tayana fez contra o senhor. O senhor sabe também do Carlos Antônio, da vítima, ter feito algum registro de ocorrência contra o senhor por ameaça? Não, senhor, não tenho conhecimento dessa informação, sim. O senhor sabe o motivo que levou a Tayana a fazer esses boletins contra o senhor? Até agora eu estou sem entender, né? Certo. O senhor chegava quando o senhor tomou conhecimento que ela se relacionava com o Carlos Antônio, o senhor a procurou, chegou a interferir de alguma forma? Não, porque já quando eu saí de casa foi por medida protetiva, então não poderia questionar nada com ela por causa dessa medida, né? Eu falava com a mãe dela em relação à criança. O senhor relatou também que o senhor confirmou em parte, né, o depoimento que o senhor prestou na delegacia, e o senhor retificou aqui as suas declarações em relação à parte que o senhor disse que mesmo quando a Tayana tinha um relacionamento com o Carlos Antônio, ela mantinha um relacionamento amoroso com o senhor também. Essa parte hoje o senhor retificou dizendo que não foi isso. Não, o senhor até esclareceu o motivo, né? Sim, senhor. Que na época o senhor estava... Sim, senhor. Repita pra gente, para ser preciso, né?
Por que motivo o senhor disse uma forma na Não, porque delegacia e hoje eu fiquei chateado naquela época, né? Por ter acontecido isso aí. E eu ratifiquei na parte que eu falei que ela se encontrava comigo, e essa parte aí não aconteceu, senhor. Que ela mantinha relacionamento com o senhor e com o Carlos Antônio ao mesmo tempo? Não, senhor. Isso não aconteceu? Não aconteceu, senhor. Perfeito. O senhor tinha ciúmes da dona Tayana? Não, senhor. O senhor ficou? Não, porque na época eu já estava também conhecendo outra pessoa. A dona Tayana relatou aqui que o senhor se envolveu com outras pessoas depois não, do término outras da relação. pessoas no plural não, com uma outra pessoa. Certo. Mesmo porque a nossa denominação ela não aceitava outras pessoas. Entendi. E sim outra. Ok. O senhor relatou aqui também que o senhor foi agredido e depois o senhor ingressou na casa para apanhar uma faca, correto? Correto. Essa casa que o senhor entrou, era na casa onde o senhor morava? Não, essa casa que eu entrei era na casa da minha ex-cunhada. Mas o senhor chegou a morar nessa casa? Cheguei, sim, senhor. Mas na hora que o senhor entra para pegar a faca, que houve esse desentendimento, no dia da morte, né, do Carlos Antônio, o senhor estava morando nessa casa ou não? Sim, eu estava morando lá. O senhor estava morando nessa casa? Morando, sim, senhor. Mas era na mesma rua, era próximo? Não, era bem próximo, bem próximo. Certo, aí o senhor saiu dali, foi até a casa... Para o senhor entender melhor, tem a principal, e a casa onde eu morava com a Tayana era de esquina de uma aqui, na outra esquina, dobrando assim, na terceira casa já era onde eu estava morando. Certo, aí o senhor saiu dali, era na rua de trás então, o senhor foi até a rua de trás, pegou a faca, o senhor voltou para lá? Não, quando aconteceu essa situação, eu deixei, a minha filha conta novamente, pela manhã do dia 3 de novembro de 2018, a minha filha relata novamente para mim, eu falei, minha filha, fica aqui que o papai vai resolver. Não sei, o que eu estou te perguntando é, na hora da confusão, tu declaraste aqui que vocês se desentenderam, tu e a vítima, sim. Tá? Tu recebeste a paulada nela e tudo e tal, e tu percebeste que ele estava armado, aí nessa hora que tu vais pegar a faca. Sim, senhor. Pois é nessa hora que eu quero saber. Nessa hora que tu vais pegar a faca, tu sais dali, tu vais para a rua de trás, até onde tu moravas, pegaste a faca e tu voltaste para ali? Sim, senhor. Aí quando tu voltas para o local lá, a vítima ainda estava lá, ou tinha entrado na casa, como foi que... Conta devagar o que foi que aconteceu nessa hora. Tá. Que tu vais pegar a faca e volta. Sim, para o senhor entender melhor, ou para todos que estão presentes entender melhor, quando a minha filha chega comigo, a minha ex-sogra chega comigo, tá aqui a criança. Nesse momento a minha filha, a gente esperando o carro da Evelyn, né, chegar, que a Evelyn ainda não estava no local, e isso a gente vai conversando, a minha filha comenta comigo. Aí eu falei, minha filha, fica aqui. Nesse momento, quando a minha filha está comentando comigo, a Evelyn chega com o carro. A Evelyn chega, eu falo, olha, fica aqui com a minha filha que eu vou resolver uma situação aqui. Aí eu chego na casa, esse rapaz já tá, eu não tinha visto ele ainda lá na residência. Eu estou tomando satisfação com a Tayana, olha, tá tendo conhecimento disso, daquilo outro. Aí ela começa a se alterar comigo, que não sabia de nada, que eu estava louco, que eu estava querendo surtar. Eu falei para ela, não, minha filha está comentando isso comigo, eu apenas quero entender tudo. Foi o momento que ele aparece na história. Eu fiquei surpreso, porque desde então eu não sabia que ele frequentava a casa da Tayana, né? Eu pensava que eles tinham aquele namoro desde lá por onde eles trabalhavam. Aí no momento eu imaginei que ele poderia estar ali, né? E quando ele se depara comigo ali naquela situação, me deparo com ele, aí eu fui tomar conhecimento com ele, eu fui perguntar para ele. No momento ele veio e me ofendeu, né? Chamou palavrões para mim, não veio nem ao caso. E ele falou que era para mim sair dali, que agora ele que ia morar lá, e aquelas palavras de baixo calão. Então no momento eu falei para ele, não, mas eu quero saber só se realmente é verdade isso está acontecendo ou não. Aí foi no momento que ele começou a falar mais asneira, né? Eu falei para ele sair da casa, tu é homem para falar aí dentro, tu tem que ser homem para falar aqui fora. Foi o momento que ele já sai com esse pedaço de pau, dele na minha cabeça, com o pau eu caio. Aí quando a Tayana se meteu no meio, nessa hora, eu me levanto, quando eu vejo ele já estava com uma faca, eu saio correndo. Eu saí correndo lá para onde eu morava. Aí eu corro, vou até em casa, pego outra faca, a Evelyn até ficou assim surpresa, ela falou, tu vai para onde de novo? Eu falei, não vou para nenhum canto. Não, mas tu tá estranho, fica aqui. Eu falei, não.
Aí eu saí de lá e voltei. Nisso que eu volto, eu encontrei no meio do caminho. A gente entra em luta corporal novamente, qual a gente cai, e eu lembro que só feriu ele aqui. Ele falou, ai, aí eu me levantei dele, ele ficou cambaleando e caiu. Quando o senhor encontra com ele no segundo momento, né? O senhor falou que foi até a casa, pegou a faca, volta, aí o senhor travou luta corporal de novo com ele. Nesse momento ele estava armado? Sim, ele já estava com a faca. Já estava com a faca. Esse pedaço de pau que ele deu na minha cabeça, eu tenho a cicatriz. Se você quiser olhar, eu tenho a cicatriz. E o pedaço de pau ele quebra. E quando eu dou por mim, ele já está com a faca praticamente quase em cima de mim. Já, pra me aí você correu, pegou a faca. Eu corri, e pegou voltou. outra faca. Eu falei, agora vem, agora tu tá com uma faca, eu também tô com outra faca. Entendi. Aí vocês brigaram ali e ele Sim, acabou senhor. sendo esfaqueado ali. Ok. Eu não tenho mais perguntas. Obrigado, Ailton. Senhor. O acusado está à disposição da defesa. O doutor da defesa tem a palavra. Bom dia, Ailton. Bom dia, doutor. Sim. Eu queria inicialmente, antes de começar a perguntar algo para você, que você mostrasse aqui para os nobres julgadores o machucado que você mostrou para mim também. Queria que você mostrasse aqui o machucado que ocorreu naquela refrega, naquela luta lá com o seu agressor. Porque foi ele que começou a agressão primeiro. A madeira, foi algo que o Ministério Público falou, madeira muito dura, às vezes não é. Qual era o tipo de madeira, mais ou menos, que ele lhe agrediu? Ele pegou uma madeira na hora e ele agrediu? Não, essa madeira ela ficava atrás da porta. A fechadura da porta tinha a grade, tinha a porta, por trás tinha mais um suporte que essa madeira ficava de atravessado. Perfeito. Essa madeira ficava atrás da porta. Você frequentava a igreja, você sempre frequentou igrejas. Há quanto tempo aproximadamente? Há um ano e 6 meses, ou 1 ano e 3 meses. Perfeito. O que você fazia exatamente na igreja lá? O que era a sua obra de Deus lá? A minha obra de Deus eu exercia o cargo de obreiro da obra de Deus. Chegava a ajudar financeiramente eles, alguma coisa Sim, assim? senhor. Ajudava? Ajudava, sim, senhor. Muito bom, Inclusive, muito bom. quando eu me passaram para soldador, peguei a minha classificação, eu adquiri um cartão de crédito. Então, como a igreja estava em reformulação, a gente estava antes de ser na casa da Keila, da minha ex-cunhada, nós estávamos num ponto alugado. Um ponto alugado da igreja. Quando a mulher pediu a igreja, o ponto, a gente passa a igreja para o pátio da irmã Kelly, que é a Keila, a minha ex-cunhada. E nesse momento eu me compadeci e peguei o cartão de crédito que eu ganhei na empresa e coloquei à disposição da obra de Deus. No caso do meu pastor presidente. Perfeito. Então você, além de trabalhar no seu trabalho normal, né, do dia a dia para sustentar sua filha, sua família, você também trabalhava na igreja. Você tinha 2 trabalhos em conjunto, é isso? Sim, senhor. Perfeito. Porque o meu trabalho, na verdade, eu conciliava, né? Tinha que conciliar os dois para não ficar fadigante para mim. Perfeito. Como na obra de Deus era 3 vezes na semana, eu trabalhava de segunda a sexta e eu trabalhava até 5 horas da tarde, então o culto começava geralmente umas 7, 7 e meia. Então eu me desdobrava, conciliava meu tempo para mim fazer tanto meu trabalho profissional como meu trabalho para Deus. Perfeito. Eu queria que você levantasse aqui rapidinho, Ailton, para a gente medir um com o outro. Você é um pouco mais baixo que eu, né? O seu agressor tá nos altos, que ele tinha 1,78 m, quase 1,80 m, maior que eu, inclusive. Ele, logicamente, não deve ter aceitado que você foi lá para conversar com ele sobre o ocorrido. Ele tentou te agredir também, não é isso? Sim, senhor. Você pode discorrer um pouquinho mais sobre essa ação? Eu acredito que por ele ser mais alto que eu e mais forte, né, que ele é bem mais forte do que eu acho que ele se confiou nisso aí. Exatamente, ele tentou me intimidar. Não somente com o tamanho dele, mas também com as palavras que ele lançou para mim naquele momento ali. Perfeito, parabéns, Ailton. Obrigado, senhor. Não mais, senhor. Pergunta aqui. Bom dia, senhor Ailton. Bom dia, doutor. Ailton, segundo o depoimento da senhora Tainá, tá? No ID 2840 8087, houve uma convivência de 8 anos, foi isso? Foi quase 9 anos a nossa convivência, eu e ela. Nesse período dessa convivência, vamos supor, de 8 anos, o senhor vocês foram morar junto depois de 1 ano, 2, 3 anos? Senhor, a minha convivência com a Tayana, é ela que me deixa mentir, né, a mãe dela,
eu morava em Marituba. A minha convivência com ela era uma moça virgem. Ela era uma moça que pretendia casar virgem. Ela tinha esse negócio com ela. Toda moça, né, de família que quer casar virgem. Eu namorei com a Tayana durante 3 meses, aquele namoro tradicional. Fui diante da mãe dela, pedi para que eu viesse namorar com ela. A mãe consentiu, ela falou, olha, você tem um problema, tu tem que falar com o pai dela, porque o pai dela não morava atrás do Castanheira. Então eu falei, não, eu gosto dela, então eu quero fazer a coisa certa, eu quero pedir, assim como eu pedi para a senhora, eu vou ter que pedir para ele. Mas ela falou, só tem um problema, ele é brabo, ele é muito brabo, ele pode não deixar. Eu falei, não tem problema, eu gosto dela, então eu vou encarar a fera, né, digamos, né, assim. E eu fui e falei, pedi para ele falou, tudo bem, pode namorar com a minha filha. Nós namoramos 3 anos, sem eu ter contato sexual nenhum. E depois desses 3 anos, aconteceu um acidente meu com a Tayana, e eu fui me recuperar na casa da mãe dela, da dona Snard. Aí lá, ela já viu que a gente já estava bem avançado no nosso namoro. Ela falou, olha, você tem que casar. Casamos em 2012, nós casamos no cartório, fizemos o procedimento certo. Com 2 anos depois, 2014, a nossa filha nasce, que é uma das coisas mais importantes da minha vida é minha filha. Agora eu tenho outra filha, né, irmão, com 1 ano. Então estava acontecendo tudo assim de maravilhoso na nossa vida, né? E o desfecho dessa situação, até hoje, assim, eu não me fazendo de vítima, mas eu sem entender essa situação, né, que eu sempre fui um rapaz trabalhador, até então que a mãe dela aprovou meu namoro, o pai dela aprovou, o nosso casamento foi na casa do pai dela. Nós tivemos sim momentos bons, mas a partir do momento que finalizou isso aí, ela seguiu a vida dela, eu segui a minha, doutor. Quando o senhor vocês alugaram alguma coisa para morar? Não. Ou moraram na casa dos pais da Tainá? A gente morávamos na casa da dona Snard, da mãe dela. Logo depois, na frente era um mercado. Então a dona Snard chega com a gente e fala, olha, dá para você fazer a casa de vocês aí na frente. Ela queria até fazer um documento na época, a dona Snard, que era um documento para ficar em posse da Tayana, um documento separado da casa dela. Aí eu cheguei com a Tayana e falei, não é necessário. Não é necessário. Aí a gente construiu a nossa casa, fizemos uma casa altas e baixas. E depois a gente ficou morando lá até quando ficasse pronta a outra. Você construiu uma casa? Sim, senhor. Com a sua esposa na época? Sim, senhor. Onde fica essa casa? Essa casa fica lá no Chiteva mesmo, na frente da casa da mãe dela, próximo onde aconteceu o fato, onde o rapaz estava dentro da casa. É uma casa altos e baixos, é isso? Sim, senhor. E na época a Tainá trabalhava? Na época a Tayana não trabalhava, ela não trabalhava. Nessa época que eu fui morar para lá, a avó dela ainda era viva. Então nessa época aí, só quem trabalhava era eu e o comércio, né? E a avó dela que trabalhava também, que ela trabalhava não, ela recebia a aposentadoria dela. Então a fonte de renda na verdade era minha, da avó dela e o comércio através da mãe dela. E nesse momento eu já estava morando na casa, me sentia no dever de ajudar. Então a avó dela, que eu lembro até hoje, chegou comigo e falou que a Tayana queria fazer um concurso. Olha, tu tem como tu pagar o concurso para a Tayana, que ela quer fazer. E a Tayana, por ser uma moça muito inteligente, muito sábia, ela é uma pessoa que ela teve o ensino médio dela, ela sempre se dedicou nos estudos. Então eu falei, não, se tu quer fazer o concurso, tu pode fazer. Antes do concurso, foi um curso de técnico de enfermagem que ela fez. Aí a avó dela pediu para mim rachar, né, com ela. Tu paga uma parte, eu pago outra. Nós pagamos para ela. E ela se formou nesse curso. Depois pintou uma oportunidade para ela fazer o concurso da prefeitura de Belém. Aí novamente eu paguei um curso preparatório para ela no exemplo. Foi qual que ela passou e veio exercer. Ela tem 2 profissões, né? Pelo menos até o que eu sei. Ela pode exercer tanto a enfermagem como ela é concursada da prefeitura municipal de Belém. Minha última pergunta, senhor Ailton. O senhor tinha medidas protetivas nos autos, tá? Segundo a senhora Tainá. O senhor mantinha alguma relação com ela? Após o término do namoro, término do casamento, ela já convivendo com outra pessoa? Me responda, o senhor mantinha algo amoroso com a sua ex-mulher, a mãe da sua filha? Olha,
Amoroso não era. A única, quando eu saí por medida protetiva de casa, a minha filha, na época, ela é muito agarrada comigo. Ela vai lembrar disso agora, porque a minha filha, ela não tinha quem fizesse ela se alimentar direito, né? Ela comia pela metade. Então a única pessoa que conseguia fazer isso era eu. No caso, eu tinha que me desdobrar. Às vezes eu ia para o meu trabalho, voltava de tarde e eu confesso ao senhor que eu adentrava a casa da dona Tayana, com consentimento da mãe dela e dela, mesmo sabendo dessa medida protetiva, no intuito de que a minha filha viesse se alimentar. Ficava por um tempo lá na casa, depois de eu ter se separado com ela, depois de eu ter saído por medida protetiva. Eu ia na casa, assim, frequentava a casa, eu fazia meu papel de pai, minha filha dormia, porque minha filha ela tinha 4 anos, ela não estava entendendo ainda. Outra pergunta aqui. Segundo o depoimento da senhora Tayana, ela relatou aqui que há um ano passou a se relacionar com a vítima Carlos Antônio Dias Santos. A minha pergunta é, esse período de um ano, o senhor perseguia o senhor Carlos? Não, senhor. Então, qual foi o motivo da ida do senhor até a residência? O motivo foi a minha filha, que ela chegou comigo e alegou esse problema que ele estava fazendo com ela. Anteriormente, o senhor não tinha nenhum problema, o senhor só veio tirar a satisfação após esse motivo que havia ocorrido com a sua filha. Sim, como qualquer um outro pai, né, doutor? Um outro pai, no meu caso, sabe, se um filho chega e fala isso pro pai, o pai vai querer entender o que está acontecendo. Foi por causa disso que eu fui até a casa. O senhor aqui é réu confesso. Sim, senhor. Certo? Sim. O senhor se arrepende desse crime? Me arrependo amargamente, senhor. Me arrependo muito mesmo, uma coisa que não era para ter acontecido. Porque isso... pergunta, excelência. Veja bem, a pergunta é somente durante vocês estarem casados. Ela mesma declarou aqui, doutor, tem o ID, se quiser eu repito aqui o ID, que durante o casamento jamais teve problema com você, você nunca tocou nela, você nunca machucou, nunca. Mas eu quero perguntar para você, ela que falou, eu quero perguntar para você, durante o seu relacionamento, o seu casamento, do namoro ao casamento, você chegou a machucá-la, bater nela, algo parecido? No momento, doutor, porque mesmo se isso viesse a acontecer, a mãe dela seria a primeira a ser contra, né? Porque a mãe dela sempre morou com a gente, ou eu sempre morei com ela, né? Então a mãe dela sempre presenciando, bem de perto, e em nenhum momento eu nunca puxei nenhum cabelo da Tayana. Então, até porque você amava, né? Então é difícil ter um relacionamento violento. Você nunca foi violento. Fala a verdade para nós aqui. Você chegou a ser violento durante o casamento com ela? Fale a verdade. No momento, doutor. No momento. Você sempre a tratou com carinho? Eu sempre tratei bem. No nosso namoro mesmo, eu sempre levava... Eu sou uma pessoa muito caridosa. Eu sempre levava presente para ela. Então, nós passamos momentos bons sim. Isso não foi só esse momento ruim, como depois que já veio acontecer da nossa separação. Mas a nossa vida foi uma vida bem estável. E também em relação à sua família. Tem 4 irmãs suas presentes aqui. Você teve algum problema? Você machucou alguma sua irmã? Você brigou com alguma irmã alguma vez na sua vida? Nenhum momento, senhor. Se fosse acontecer isso aí, ela não estaria presente, né? Perfeito. Era isso que eu queria saber. Obrigado, doutor. Isso aí. Doutor, você tem mais alguma coisa, doutor? Excelência, nós estamos satisfeitos. Assistir a leitura da sentença, parentes do réu e da vítima. E dando sequência, determino seja reapresentado o réu no plenário do júri. Já com a presença do acusado no plenário do júri, eu solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetido e pronunciado Ailton Rodrigo Silva da Costa, a julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou a tese da acusação de homicídio qualificado, ex-vi do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal Brasileiro, reconhecendo por maioria de votos que o réu foi autor do crime que foi vítima, Carlos Antônio Dias dos Santos. A pena combinada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro,
O réu Ailton Rodrigues Silva da Costa agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com 3 facadas. Uma ferida incisa de 4,5 centímetros de extensão na hemifácie esquerda. 2. Ferida pérfuro contusa na região paraexterna esquerda, a qual transfixou o saco pericárdio, a veia cava superior e o coração no átrio direito com sangramento intenso e coagulado. 3. Ferida pérfuro incisa na região braquial posterior esquerda, a qual perfurou a musculatura com sangramento local. Conforme declaração de óbito no ID 2840-8464. Possui antecedentes criminais, dentre os quais 3 processos de violência contra a mulher, crimes contra o patrimônio, dano e apropriação indébita, e crime contra a liberdade pessoal, ameaça. Ressalte-se que as ações penais de violência doméstica estão suspensas por força do artigo 366 do Código de Processo Penal brasileiro, pois o réu não fora encontrado para ser citado estando em local incerto e não sabido. É primário na forma da lei. Conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando-se seus reiterados envolvimentos em ilícitos penais, inclusive quando do cometimento do presente delito ele estava com medida protetiva em relação à ex-esposa e, mesmo assim, transgredindo-a e aproximando-se da mesma, vindo a cometer o presente ilícito penal, demonstrando sua inadequação para o convívio social. Personalidade. Não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter executado a vítima de forma cruel e humilhante, em plena luz do dia, em via pública, na presença de sua ex-esposa e na presença de quem mais por ali estivesse transitando. Motivos. Conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu de forma premeditada e em virtude de ciúmes que o réu nutria pela sua ex-esposa, que à época dos fatos mantinha relacionamento amoroso com a vítima, já estando separada do réu. Circunstâncias. Pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente, quando estava na companhia de sua namorada, ex-esposa do réu, testemunha ocular do crime. Circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da morte de um jovem trabalhador, servidor público. Comportamento da vítima. Considera que a vítima não concorreu para a prática do crime. Assim, fixo a pena base em 29 anos de reclusão contra a pessoa do réu Ailton Rodrigues Silva da Costa. Existe uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado a prática do crime em plenário, pelo que diminua a pena fixada anteriormente em 2 anos de reclusão. Não existem nos autos circunstâncias agravantes em desfavor do réu. Também não existe nos autos causa especial de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condeno o réu Ailton Rodrigues Silva da Costa, já qualificado nos autos, a pena de 27 anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, exibido o artigo 33, parágrafo 2º, letra A, do Código Penal Brasileiro no sistema penitenciário do Estado do Pará. Pena esta que torna definitiva, concreta e final. Considerando que o réu Ailton Rodrigues Silva da Costa tem contra si prisão preventiva decretada, conforme D 2840, 84, 43 dos autos, e considerando-se ainda a gravidade do delito, como forma de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, e por vislumbrar a presença dos requisitos legais, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, mantenho
a prisão preventiva do condenado Ailton Rodrigo Silva da Costa para que produza seus legais e jurídicos efeitos. A presente decisão serve como mandado de prisão. Nego ao condenado o direito de apelar em liberdade da presente decisão. Após o trânsito em julgado da presente decisão, lance o nome do condenado, Ailton Rodrigo Silva da Costa, no livro Rol dos Culpados, encaminhando-se, em consequência, as peças necessárias ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital. Expeça-se a competente guia de recolhimento. Comunique-se ao TRE para os devidos fins de direito sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Auditório Desembargador Wilson Marques de Jesus, do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca da Capital, aos 5 dias do mês de abril do ano de 2023, precisamente 16 horas e 16 minutos. Juiz Edmar Silva Pereira, titular e presidente do primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Concedo a palavra às partes, pela ordem, ao Ministério Público, doutor Gerson Silveira, que fará suas considerações finais. Doutor Gerson, Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, só agradecer a atenção de todos e, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência pela forma com que conduz o processo, sempre com firmeza, com imparcialidade, com muita clareza, para que não pairem dúvidas. Sempre foi essa a intenção, esclarecer aos jurados, trazê-los as provas que foram produzidas. Agradecer à defesa pela participação, pela forma com que se portou. Ao público, a função do Ministério Público é essa, e acredito que hoje a missão foi cumprida. Espero que a família da vítima, com esta decisão, se sinta um pouco mais confortável com a perda. Nada vai trazer o Carlos Antônio de volta, mas isso serve pelo menos como uma centelha de esperança de que as instituições ainda funcionam. Tá? Obrigado a todos, obrigado pela atenção. Muito obrigado. Concedo a palavra aos nobres advogados aqui presentes, doutores Carlos Haltman, Lucídio Monteiro e doutor Paulo Roberto, para, em nome da defesa, fazer as suas considerações finais. Excelentíssimo senhor presidente, a defesa aqui agradece também aos policiais militares, aos serventuários, aos oficiais de justiça, aos jurados, aos familiares da vítima, aos familiares do acusado e registro. A defesa aqui fez o máximo possível para a defesa do réu. Essas são as minhas manifestações, doutor. Os demais não. Obrigado, doutores da defesa, agradecendo especialmente ao senhor jurado, na primeira sessão nossa do mês, convocando-os para a nossa próxima sessão, na próxima segunda-feira. Né? Muito obrigado a todos, tenhamos todos uma boa tarde.